Bom dia a todos. Hoje nós vamos iniciar a nossa terceira unidade, né? Vamos começar a parte de integração de funções complexas. Deixa eu abrir aqui. Eu não consegui ainda terminar as correções das atividades de vocês, da segunda e terceira, da segunda unidade. Estava fazendo isso agora, mas não deu tempo. Então, já vou ter mais uma atividade para vocês hoje, que é a primeira atividade da terceira unidade. Então, vamos lá. Então, teoria da integral. Então, como falei desde o início, né, nós aprendemos as variáveis complexas, o cálculo 1 e o cálculo 2 e 3, só que usando funções complexas, com variáveis complexas, né? Então, a gente já fez uma revisão de números complexos, começamos a trabalhar as operações com números complexos, uma revisão, né? Soma, subtração, potência, exponencial, logaritmo, aí fizemos limites, aplicação de limites, derivadas e agora integrais, né? Então, integral de contorno. Seja f de t formado por u de t mais iv de t, uma função contínua na variável real t. Então, observe que a gente saiu de uma função complexa para variáveis reais, né? Então, nós temos u de t é uma variável real e v de t também é outra variável real. No intervalo AB, sua integral é definida em termos das integrais das funções reais u e v, mediante a expressão. Então, se eu tenho uma integral f de t dt, de A a B, eu tenho, onde isso aqui é uma função complexa f de t, né? Eu posso separar em duas funções com variáveis reais, né? Então, eu separo a integral de A a B de u de t. Então, só tem aqui uma função real para integrar, mais i vezes a outra integral com função real para integrar. Então, eu saio de uma função, uma integração de uma função complexa, que ia ser complicado para eu conseguir integrar, para duas integrais de funções reais, que aí é tranquila a integração. A gente já aprendeu lá no cálculo 1 ou no cálculo 2, né? Cálculo 2 e cálculo 3. Destas definições seguem mediante as seguintes propriedades. Então, nós temos as seguintes propriedades, do mesmo jeito que lá nos casos das funções reais, né? Então, nós temos que o real, a parte real da integral f de t dt, é a mesma coisa que, se eu quero calcular a real da integral de f de t dt, é a mesma coisa que integral de real de f de t dt. Então, real da integral é a mesma coisa que integral da real de f de t dt. Imaginário da integral de f de t dt é a mesma coisa que a integral de imaginário de f de t dt. E temos a propriedade de linearidade, do mesmo jeito lá no cálculo 2, né? A integral da soma é a soma das integrais, né? Então, se eu tenho duas funções complexas para integrar, eu posso separar em duas integrais de funções complexas. E também, se eu tenho uma constante, a integral de uma constante vezes a função, eu posso fazer a constante vezes a integral da função. A integral goza também das seguintes propriedades, né? Então, nós também as mesmas integrais lá do real, né? O módulo da integral de ft dt sempre vai ser menor ou igual do que a integral do módulo de ft dt. Então,
o modo da integral sempre será menor ou igual que a integral do modo. A integral curvilínea de contorno, então estamos agora em condições de definir a integral curvilínea ou integral de contorno. Então vimos algumas propriedades que são válidas para a integral de funções complexas. Então agora vamos realmente integrar essas integrais de contorno, né? Então se eu tenho uma integral em um caminho de f de z dz, né? Então ela é toda complexa, né? Onde C é um contorno qualquer e F é formado por U mais IV, como a gente já tinha visto, né? Uma função contínua em C, né? C é o contorno que essa função está envolvida. Usando a representação do contorno, nós temos que Z é igual a Z de T, que estará dentro, esse T está dentro do intervalo de AB. Então, eu estabeleço o intervalo e faço a parametrização do caminho para Z igual a Z de T. Então, nós temos o seguinte. Eu saio de uma integral totalmente complexa, né? F de Z dz, no caminho C, para um intervalo de integração AB, de F de Z de T, e aqui o meu T é um número real, então eu tenho uma função real aqui, F de Z de T, vezes a derivada de Z de T, dt. Então eu saí de uma função complexa, totalmente complexa, com variáveis complexas, para uma integral em variáveis reais. Para isso eu tenho que fazer esse tipo de parametrização. Onde o segundo membro é uma integral do tipo 1, com u de t formado por u de x, y de u de x de t, y de y e y de t, vezes a derivada de x de t, menos o v de x de t, y de t, vezes a derivada de y de t dt. E a minha variável v, né? Porque o meu f de z é formado por u de t e v de t, então o meu v de t é formado por u de x, y, vezes a derivada de y de t, mais v de x, y, vezes a derivada de x de t. O integrando, então esse integrando daqui, f de z de t vezes a derivada de z de t dt, então esse integrando, f de z de t vezes a derivada de z de t, é igual a u de t mais iv de t. Então veja que eu tenho uma função complexa que é igual a um produto de funções reais, porque esse u é isso aqui tudo, esse v é isso aqui tudo, então eu tenho essa igualdade aqui. Pode não ser uma função contínua em todo o intervalo AB devido ao fato do z' de t, né? Então, esse integrando aqui pode não ser contínua em todo o intervalo AB. Invariância da integral. Então, depois você pode fazer com calma essas comparações aqui, né? Verificar esse U e esse V para ver que realmente eu tenho essa igualdade aqui, né? Como a gente não tem tempo aqui, eu não posso esmiuçar essas coisas, né? O que é que eu quero que vocês fiquem atentos? É essa parametrização, né? Então, pegou uma integral desse tipo, vocês têm que transformar nisso aqui. E essa integral fica fácil de resolver, que aqui só temos funções reais. Então, eu tenho que sair desse para esse. Então, mas daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo para você ver como fica simples. Eu tendo essa função, partir para essa para depois integrar. Né? Não tem como eu querer integrar aqui. Então, o importante é essa parametrização aqui. Né? Eu sair
do contorno C, fazer a parametrização de Z para Z de T dentro desse intervalo AB. Então, invariância da integral. Então, se eu tenho uma integral em um caminho qualquer, alfa e beta, dado por f de z1 de tal, vezes z'1 de tal, isso é igual a alfa beta, f de z de t de tal, z' de t de tal, t' de tal de tal. Então, é outra parametrização que eu faço aqui. Eu saí do tal para t de tal, que é igual à integral de AB de f de z de t, z' de t dt. Então, eu tenho uma invariância da integral independente da variável que eu tenho. Quando eu faço as parametrizações, eu volto para a mesma coisa. F de z de t, z' de t dt. Vemos que a integral definida pode ser escrita em termos de integrais curvilíneas. Ou seja, a integral de uma função complexa, eu posso integrar essa função separando, né? U de x, v de y. Então, U de x menos v de y, integral de U de x menos v de y, mais I, integral de v de x mais U de y, né? Então, eu faço a integral aqui, né? U em relação a dx e v em relação a dy, mais I, integral de v em relação a dx, mais U em relação a dy. E aí nós temos algumas propriedades que facilitam o cálculo da integração. A integral da soma é a soma das integrais, né? Então, se eu tenho duas funções se somando dentro da integral, eu posso separar em duas integrais. Se a gente faz lá no cálculo 2, a gente já fez isso, né? Com variáveis reais, então a gente também faz aqui com variáveis complexas. Lembrando, eu tenho aqui funções complexas, eu separo em duas funções complexas e depois eu faço a parametrização dessas duas. Eu faço a parametrização dessa, transformo em f1 de z de t vezes f'1 de z de t dt, e a mesma coisa com f2, né? Faço a parametrização para depois resolver. Então, uma constante vezes a integral é a constante. A integral da constante vezes a função é a constante vezes a integral da função. Aí depois é só parametrizar isso aqui e resolver. E a outra importante propriedade é, se eu tenho um caminho aqui negativo, eu posso, se eu quero integrar só no caminho positivo, esse negativo vem para cá e eu faço a integral no caminho de forma positiva, né? Ou seja, o oposto do caminho. Então, eu tenho menos c, integral de f de... A integral no caminho menos c de f de z dz é a mesma coisa que menos a integral do caminho c f de z dz. São algumas propriedades que podem facilitar o cálculo, né? Agora sim, vamos para algum exemplo. Para o primeiro exemplo, como a gente faz esse cálculo dessas integrais. Então, vamos calcular a integral de f de z, dado por z conjugado, né? Conjugado. O conjugado de z, né? Então, z com esse tracinho, que é o conjugado de z, né? Ao longo dos três contornos indicados. Eu quero de OC para OAC e OBC. Então, eu quero integrar essa função aqui. Eu quero integrar essa função ao longo de três caminhos. Ou seja, eu quero três integrais. Eu quero uma integral de O até C, outra integral de O a C e outra integral de O, B, C. Onde O é 0, 0, é o ponto 0, 0. A é o ponto 1, 0. E B é um ponto 0M. E C é um ponto 1M. E M é um número real qualquer maior que 0. Ou seja, é mais ou menos isso aqui.
esse é meu ponto O, que é o ponto 0, 0. Eu tenho o ponto A, que é x é 1, y é 0. Então, vou botar aqui meu ponto A, onde aqui é 1 em x. X é 1 e y é 0. E tem o ponto B, vou botar aqui, onde B é dado por x0 e y, um m qualquer, maior do que 0, um m positivo. E C é esse ponto aqui, que é formado por x1 e ym, onde m é um ponto qualquer maior do que 0. Ou seja, eu quero integrar nesse caminho, saindo de 0 até C direto. Então, eu quero integrar por essa reta. Fazer a integral por essa reta. Então, é a integral OC. Saiu de 0 e vou até C. Quero também integrar fazendo o caminho OBC. Então, por essa reta aqui. Venho de O até B. E depois vou de B até C. Então, vou pegar por esse caminho. É outra integral. E quero também integrar por esse outro caminho aqui. Saindo de O, indo por A, depois de A até C. Então, eu tenho 3 caminhos para fazer. OC, que é aquela reta ali em preto. OAC, que são as duas setas verdes. E OBC, que é o caminho azul. Deixa eu ver se eu voltar para o meu vermelhinho. Deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa. Não. Então, vamos lá. Deixa eu ver se nessa página aqui. Não. Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos por esse caminho aqui, OC. Fazer essa integral aqui nesse caminho aqui. Então, eu quero integrar. Opa. Então, a minha integral OC de F de Z dz. Então, eu quero fazer essa integral aqui. Então, eu tenho que fazer a minha parametrização, né? Eu tenho que transformar isso aqui em AB de F de Z de T, Z' de T, dt. Então, eu preciso fazer essa parametrização para poder fazer essa integral. Então, vamos lá. O primeiro passo é saber quem é f de z. Então, se z é igual a x mais y, então, o meu conjugado de z nada mais é do que x menos y. Então, ou seja, o meu f de z, na realidade, é x menos y. Então, o f de z é isso aí. Então, eu quero parametrizar. Eu quero fazer a parametrização de f de z para f de z de t. Então, quando eu faço a parametrização, eu sempre utilizo esse intervalo aqui, ó, de 0 a 1. Isso a gente aprende lá
em... Como é o nome da disciplina? Álgebra linear. A crítica em álgebra linear, que é esse tipo de parametrização. Eu saiu de uma função de duas variáveis, né? Que f de z é formado por u de xy e v de xy para apenas o f de o z de t, que é só na variável t, né? Então, isso a gente aprende, a gente sai de duas variáveis para uma variável só. Ou seja, eu saio de uma função que pode uma função de grau 2 para uma função de grau 1. Ou seja, eu saio de uma curva para uma reta. Eu faço a parametrização de uma curva por uma reta. Então, normalmente a gente trabalha com 0 ou 1, mas esses valores, vocês podem utilizar outros valores, dependendo de como vocês fazem a parametrização, né? Eu prefiro sempre usar o 0 e 1, mas tem gente que prefere parametrizar de outra maneira. Então, aí vocês revisem os cadernos de... Eu não sei se é bem álgebra linear ou se é a VGA, que a gente estuda esse tipo de parametrização, né? Mas a gente também faz intuitivamente, né? Então, ou seja, o meu z de t vai ser igual, eu fazendo, a minha função é x mais it, então o meu x e o meu y vai ser em função de t. Então, vai ser t menos it. Vamos ver se está certo? Quando t for zero, eu tenho zero, né? Substituo o meu t sendo zero, eu tenho zero menos e zero, ou seja, eu estou aqui em 0, 0. Quando o meu t for 1, eu tenho... Ah, não. Aqui vai ser mt. E mt. Quando o meu t for 1, eu vou ter 1 vezes m, eu tenho im. Então, estou aqui. Então, quando o meu t é 0, eu estou em 0. Quando o meu t for 1, eu estou em 1m, né? x1, ym. Então, a minha parametrização bateu com a função real que tinha antes, né? Então, eu tenho, a minha função é essa, ou seja, o meu f é esse, e quando eu trago para a minha parametrização desse intervalo, eu estou percorrendo esse percurso aqui com a mesma função, só com uma parametrização diferente. Então, agora eu posso fazer o que é que eu vou precisar? Eu preciso do f de z de t. Então, meu z de t é esse. E quem é meu f? Então, meu f de z de t é igual. Então, se meu f de z é o conjugado, né? Então, f de z é o conjugado. Então, meu f de z de t vai ser o conjugado disso aqui. Então, vai ser t mais imt. Então, eu vou conjugar isso aqui, né? Esse é meu z de t, então meu f de z de t, eu tenho que fazer o conjugado, né? Não era o conjugado de z, então agora é o conjugado de z de t. E eu preciso do z' de t. Aí muita gente confunde aqui. Z' de t. Aí quer fazer a derivada desse. Não, a derivada desse. A derivada de z é a derivada de z de t. Então, a derivada vai ser a derivada em relação a t, dá 1 menos im. Então, pronto, já tenho todos os meus elementos. Fiz a minha parametrização. Eu parto do princípio que meu z é dado por isso. Conjugado de z é isso. Ou seja, meu f de z de t é isso aqui. Fiz a parametrização, saí de x e y para uma variável só, que é t. E dentro desse intervalo, de acordo com esse caminho, né?
já que eu quero o caminho saindo daqui e vindo para cá, então meu intervalo é de 0 a 1, que realmente, quando for 0, eu estou aqui em 0, 0, quando for 1, eu estou aqui em 1m. Então, pronto, agora é só substituir aqui. Então, resolvendo a integral, então eu tenho a integral de 0 a 1, f de z de t é isso aqui, então, t mais i mt vezes o z' 1 menos i m dt. Então, aqui vocês escolhem como é que vocês querem fazer, né? Agora é integral simples, né? Ou vocês fazem a multiplicação aqui, né? Desse com esse, e vê o que é que dá, e depois separa a integral da soma e a soma das integrais, faz as integrais. Ou observe que isso aqui não depende de t, é 1 menos im, ou seja, é um número, isso aqui não depende de t, então eu posso tirar, é como se fosse c vezes essa função, eu posso tirar da integral e fazer a integral só desse termo aqui. Então vocês escolhem. Eu vou preferir tirar isso aqui, em vez de fazer a distributiva. Então isso aqui vai ser igual a 1 menos im vezes essa integral, que é t mais im t dt. Então, aqui eu tenho uma soma, a integral da soma é a soma das integrais. Então, você vai fazer as integrais desse e desse. Eu vou fazer de forma direta já. Vou passar para outra página, que aqui está cheio demais. 1 menos im. Continuando aqui. Meu cursor. Então, 1 menos im de 0 a 1 de t mais im t dt. Não era isso que estava escrito? Deixa eu confirmar. Eu não escrevi nada errado. T mais im t dt. Isso aí. Então, resolvendo isso aí, eu tenho 1 menos im. Então, a integral de t é t2 sobre 2, né? Então, t2 sobre 2. Mais a integral de imt vai ser im t2 sobre 2. Né? Tudo isso de 0 a 1. Alguma dúvida, pessoal? Eu estou falando, ninguém fala nada. Alguma dúvida? Não? Vou continuar, viu? Não, professor. Tem muita coisinha que a gente vai ter que revisar, né? Então, principalmente a parametrização é fundamental. Né? Não Sim. pode errar a parametrização. Depois que fez a parametrização, a integral é simples. Sim. E eu peguei isso aí em cálculo não, em GA. Tem muito tempo, então vou ter que revisar. Isso. Então, 1 menos im vezes isso aqui. Aqui é só substituir, né? Então, substituir em 1, vai ficar meio, im sobre 2, menos o 0, não preciso botar, né? O outro vai ser 0, mais 0, então vai ficar 1 menos im vezes meio mais im sobre 2. Agora sim, eu faço a distributiva. Então, quem fizesse a distributiva antes de integral, não ia ter esse trabalho de fazer a distributiva agora. Como eu deixei esse termo por último para fazer, agora eu tenho que fazer a distributiva. Então, vai ficar meio, né? Uma vez meio dá meio. Uma vez im sobre 2 dá im sobre 2. Aí depois, menos im sobre 2. E I vezes I dá menos, com esse menos dá mais, então mais m ao quadrado sobre 2. Então, esse termo com isso vai embora, resulta em 1 mais m ao quadrado
vezes meio, né? Ou, se preferir, já podia botar aqui, mas eu preferi escrever assim. Então, né, esse termo cortou com esse, com 1 mais m ao quadrado, vezes meio. Então, está aí o resultado da integral naquele caminho, né? OC. Deixa eu ver que horas são. Dá tempo. Vamos agora para o outro caminho. O outro caminho é OAC. Então, agora eu quero OAC. Então, vai de O até A e de A até C. Então, vamos lá. Vamos ver o que é que vai resultar isso aqui. Então, agora eu quero a integral OAC de F de Z dz. Então, esse caminho OAC, eu posso, como disse, como eu tenho aqui um caminho, eu posso particionar esse caminho em 2 caminhos, né? Então, OA de F de Z dz, mais AC de F de Z dz. E aí eu tenho que fazer essas parametrizações, OA e OC, né? Então, vamos lá. Vou chamar aqui de 1 e esse aqui de 2. Então, resolvendo 1, eu tenho a minha parametrização, eu continuo de 0 a 1, e vou fazer da seguinte maneira: o meu Z de T vai ser igual, deixa eu botar aqui só para me lembrar como é que está o gráfico, 0 até 1, e depois o ponto 1M. Então, é esse caminho que eu vou fazer. Então, meu OA, X, quando for 0, eu estou no ponto 0, 0, e quando for 1, eu tenho que estar no ponto 1, 0, né? 0, 0 e depois 1, 0. Então, eu tenho que ter X. Eu tenho que lembrar, por enquanto é isso. 0, 0. Quando se for 0, dá 0. Quando for 1, então eu não preciso do X. Não é nem X que usa, é T. Não preciso do primeiro elemento. Então, isso aqui vai ser só IT. IT. Não, I não, porque não tem o I, é só o T. Esse elemento é só o T. Então, essa primeira parametrização, o meu Z de T é T. Quando T for 0, quando eu estiver no ponto 0, 0, eu estou em 0. Quando o ponto estiver no 1, eu vou estar em 1. Né? Porque aqui a minha parte complexa, né, o meu Z aqui, o meu Z, ele é ou 0, 0, isso aqui, e é 0, ou 0 e I, né? Ou 0 e 1, né? Porque eu vou estar aqui, né? A minha parte complexa Y não existe, eu estou aqui, então só tenho real, ele é 1 e 0 i, que é 1. Então, meu ZT é T. Então, meu ZT é T, que vai de 0 até 1. E o 2, a parametrização 2, continuo, eu sempre deixo esse intervalo, de 0 a 1. E aí eu parametrizo de maneira que eu saia do ponto 1, que é dado por 1, 0, né? Para o ponto 1M, né? Então, agora o meu Z de T aqui vai ser dado por 1, não vai ter variação,
no x sempre vai ser 1, mais a parte do y vai ser IMT, né? Quando tiver em 0, é 1. Né? Quando t for 0, isso aqui 0, eu tenho 1, então estou aqui. Quando t for 1, eu só substituo aqui, fica IM. Então, estou aqui em 1 IM. Então, parametrizei. Então, veja que é fácil a parametrização, né? Você sempre bota nesse intervalo 0, 1 e depois vê o que acontece nesses caminhos aqui, quando ele vai sair, né, de duas variáveis, ou seja, eu estou usando x e y para uma variável só, que é t. Então aqui é 0. Então, vai ser um t que vai ser 0 ou 1. Aqui, ele sai de duas variáveis, que é 1 e 0, para uma variável só t. Então, quando t for 0, é 1. Quando t for 1, é 1 mais IM. Então, está aqui. Então, sai de duas variáveis para uma variável só, que é t. Agora eu resolvo. Então, agora resolvendo. Né? Não, ainda agora eu falta voltar para a função. Né? Então, eu preciso da função f de z de t. F de z de t vai ser o conjugado de z de t. O conjugado de uma parte real é ele mesmo. Né? Eu só tenho t, então, o conjugado de t é t. E a derivada de z de t é 1, né? A derivada de t é 1. Aqui, f de z de t, o conjugado disso aqui é 1 menos IMT. E o z' de t, a derivada da IM, né? A derivada desse é 0, a derivada desse de t dá 1, então IM. Pronto, agora é só substituir na forma. Então, isso aqui resultou em de 0 a 1. Esse primeiro termo é dado por isso aqui, que é t vezes 1 dt. Mais integral de 0 a 1, que agora é dado por isso aqui, 1 menos IM vezes IM dt. Então, aqui, bem fácil essa integral, né? Integral de t dt é t2 sobre 2. De 0 a 1. Mais. Opa, aqui tem um t. Não tem nenhum t. 1 menos IMT, que é esse termo aqui, vezes IM, né? Eu vou fazer a distributiva logo, né? Então, vai ficar IM mais M ao quadrado T. Vou fazer aqui, vou repetir aqui. 0 a 1, fazendo a distributiva, eu tenho IM mais, né? Porque menos I vezes I dá menos, então fica mais M ao quadrado T. M ao quadrado T. dt. Agora sim, aqui é uma constante em relação a t, então a integral de IM dt vai ser IMT, né? Então aqui vou repetir esse termo aqui. T2 sobre 2 de 0 a 1, mais aqui vai ficar IM, a integral de dt é t, né? T mais a integral de t dt é t2 sobre 2, né? M2 T2 sobre 2. De 0 a 1. Agora é só fazer a substituição. Só preciso substituir um, porque o outro vai zerar tudo, né? Então vai ficar meio mais IM mais M ao quadrado sobre 2, né? M ao quadrado sobre 2. Acabou, né? Deixa eu ver se eu posso simplificar alguma coisa. Não, uma soma de 3 elementos. Está aí. Meio mais IM
mais m ao quadrado sobre 2. Tá aí. A gente pode deixar esse resultado mesmo. Então, observe que o resultado é diferente do primeiro caminho, apesar de eles estarem saindo do mesmo lugar e chegando no mesmo lugar. Um outro foi daqui para cá. Esse veio daqui para cá. Tá? Passou por aqui e veio para cá. Mas o resultado já foi diferente. Esse resultado deu meio mais IM mais M2 sobre 2. Esse aqui só deu meio mais M2 sobre 2. Ou seja, deu só esse elemento mais esse. Esse aqui apareceu mais esse elemento aqui, IM. E, por último, o outro caminho, eu vou ter que apagar. Vocês estão copiando aí, pessoal? Posso apagar? Pode apagar, professor, pode apagar. Então, vou apagar aqui para fazer o último caminho. Vou apagar só aqui em cima. Eu vou deixar o resultado do primeiro caminho e o resultado do segundo caminho. Esse aqui foi o resultado do caminho OC, restou nisso, caminho OAC, resulta em meio mais IM mais M2 sobre 2. E agora vamos fazer o caminho OBC, que é a mesma coisa fazer OB e depois BC. Então, agora eu quero ele vindo para M e depois de M para esse termo aqui, 1M. Né? Então, ele vai sair de 0 até M. Então, observe que ele não vai ter variação. O X não vai variar, o X vai ser sempre 0. A variação só vai ser em M. Então, o meu Z de T aqui, já que não vai ter variação em X, eu só vou ter variação na variável Y. Então, vou ter I, M, T. Quando for 0, é 0. Eu estou aqui. Quando for 1, dá IM. Eu estou aqui em IM. Então, está feito esse lado de cá, essa primeira parametrização. Agora, ele vai sair de M até 1M, né? De 0M para 1M. Ou seja, a minha variação vai ser só no eixo X. Ou seja, Y não vai variar. Então, o meu Z de T vai ser a variação em X, então vai ser T. Né? Quando for 0, eu estou aqui, em M só. E quando for 1, IM, né? Quando for 0, eu estou em IM. Quando for 1, eu vou estar em 1 mais IM. Aqui. Quando T for 0, eu estou aqui em IM. Quando for 1, eu vou estar nesse ponto aqui, em 1 mais IM. Então, está feita a parametrização. Então, veja que a parametrização é simples. Sempre usando 0,1, 0,1 você consegue enxergar onde vai parar essas parametrizações. Aí depois tem que lembrar de fazer o F de Z de T, que no caso, o meu Z de T é o conjugado. Então, o conjugado disso aqui é só mudar o sinal, menos IMT. E o meu Z'
de t, eu preciso também, é a derivada desse z aqui. Então, a derivada de t é 1, então fica aí n. Nesse caso aqui, meu f de z de t é só o conjugado, muda esse sinal aqui. Então, t menos in. E meu z' de t é a derivada disso aqui. A derivada disso aqui é constante, é 0. A derivada de t é 1. Pronto, agora é só substituir e a gente chega ao resultado final. Deixa eu apagar esse termo aqui embaixo para não atrapalhar. Já que eu já anotei lá em cima. Deixa eu apagar esse gráfico aqui. Já parametrizei, já vi o que aconteceu. Então, substituindo. Integral de 0 a 1. F de z de t vai ser menos IMT. Vezes IM dt. Mais de 0 a 1. Esse termo aqui agora. T menos IM vezes 1 vezes dt. Resolvendo, vou fazer a multiplicação, vai ficar mais m ao quadrado t dt. Então, integral de 0 a 1 de m ao quadrado t dt. Mais integral de 0 a 1, aqui eu tenho t menos im dt. Integrando, t2 sobre 2, então fica m2, t2 sobre 2, de 0 a 1, mais, aqui também t2 sobre 2, e aqui menos IMT, de 0 a 1. Né? A integral de IM dt vai ser IMT. Substituindo, então eu tenho M2 sobre 2, né? Porque eu substituo 1, vai ficar M2 sobre 2, aqui mais, e quando substituo 0 dá 0, 1 meio, e aqui menos IM. Então, pronto. Arrumando isso aqui, OBC, o resultado é meio, todos têm meia, meio, menos IM, para ficar acompanhando isso aqui, menos IM mais M2 sobre 2. Então, observe que foram 3 integrais, todos saindo do mesmo lugar, chegando ao mesmo lugar, com 3 resultados diferentes. Então, por uma reta só, saindo da origem até C, resultou nisso aqui, em meio mais M2 sobre 2. Saindo de O, passando por A, para chegar em C, é meio, mais IM, mais M2 sobre 2. E saindo de O, passando por B, chegando em C, meio, menos IM, M2 sobre 2. Rapidão, antes de acabar. Então, sempre que eu tiver uma integral, eu posso, se eu faço a integral por caminhos diferentes, sempre vai dar resultados diferentes? Não. Então, eu dei um exemplo que o resultado deu diferente, saindo por caminhos diferentes, e o resultado deu diferente. Mas nem sempre acontece isso, né? Na maioria das vezes, a mesma integral, saindo de um independente do caminho que eu percorra, o caminho que eu quero chegar, o resultado sempre vai ser igual. Por que eu digo na maioria? Porque na maioria dos casos que a gente tem interesse. Porque os casos que a gente tem interesse são as funções analíticas. E nós já vimos que o conjugado de Z, a função conjugado, ela não é analítica. Essa função não é analítica. Por isso, quando a função não é analítica, para cada caminho que eu pego, eu vou ter um resultado diferente, quando a função não é analítica. Se a função fosse analítica, então, quando você pega um problema, que eu tenho alguns caminhos para você percorrer, e você olha logo de cara, e a função é analítica,
Então, se eu sei que a função é analítica, se a função for analítica, independente do caminho, o resultado vai ser o mesmo. Então, se a função fosse analítica, por exemplo, se fosse f de z igual a z ao quadrado, se a função, em vez de ser z conjugado de z, fosse z ao quadrado, eu sei que essa função é analítica. Então, se essa função é analítica, eu não precisaria fazer os 3 caminhos. Eu ia pegar o caminho mais fácil, ia fazer e acabou-se. Ou seja, eu ia pegar o OC, fazia e eu já tinha o resultado. Aí, se eu perguntasse em outra questão, eu quero saber qual o resultado fazendo o caminho OAC. Resposta. Como a função é analítica, o caminho OAC vai ser igual ao caminho OC, que é tanto. Eu já fiz o OC, então não ia perder tempo fazendo de novo, já que a função é analítica. Ok, pessoal? Então, eu coloquei isso para vocês, porque é a importância de vocês saberem se a função é analítica. Então, quando vocês pegarem uma função, se vocês não sabem se ela é analítica, vocês, no caso, essa daqui, z ao quadrado. Então, se meu z é x mais y, o meu z ao quadrado será x mais y ao quadrado, desenvolve isso, então meu z ao quadrado é x2 menos y2 mais 2xy. E aí, faça a derivada em relação a u, né? Du dx, então meu u é isso aqui, então a derivada de u em relação a x dá 2x, né? Porque o y zera. E a derivada de v, dv dy, em relação a y. Derivada de v em relação a y, meu v é só isso aqui, não é i. Teve gente que botou i como se fosse v, eu cortei ponto durante a correção. Então, o meu v é 2xy, a derivada de v em relação a y dá 2x. Então, observe que esse já bateu. Aí, vou fazer du dy. Du dy dá menos 2y. Menos 2y. E dv dx. dv dx dá 2y. Então, sinais trocados iguais com sinais trocados, então, obedece às equações de Cauchy-Riemann, a função é analítica. Então, se é analítica, eu só preciso fazer um caminho. Pego o caminho mais fácil e faço e acabou, se eu tenho os 3 caminhos que são iguais. Então, nesse caso aqui, a função não é analítica. Então, se vocês desenvolverem, fazer a derivada disso aqui, se vocês fazem a derivada disso aqui, vocês verificam que ela não obedece às funções de Cauchy-Riemann. Então, se não obedece, se eu tenho 3 caminhos para fazer, eu tenho que fazer os 3 caminhos, porque vão ser 3 resultados diferentes. Então, para início de terceira unidade, ou seja, de integrais, é isso aí. Então, o importante, saber parametrizar, saber sair aqui, saber sair disso, para isso, parametrização simples. Eu prefiro sempre usar esse intervalo de 0 a 1, tem gente que prefere usar outros intervalos, e aí eu faço a parametrização, depois vejo quem é f de z de t e quem é z' de t. Né? Então, z' é de acordo com isso. O f de z de t é de acordo com a função que é dada. Né? Então, por exemplo, se fosse essa função aqui, a minha parametrização não seria essa, porque a função é diferente, né? Então, já daria uma parametrização diferente, e aí meu f de z também daria diferente. Né? Então, eu tenho que olhar a função que é dada para poder parametrizar correto. Né? Alguma dúvida, pessoal? Dormiram? Dormiram durante a aula? Ou está tranquilo? Não, professor. Tá tranquilo.